Fazer jornalismo num grande centro como é Porto Alegre já tem lá seus desafios. Mas e quando esse ofício precisa acontecer fora da capital? Quais são os desafios da cobertura jornalística e o que os veículos têm feito para garantir qualidade, ética e a sua missão com a comunidade? É o que a gente quer entender hoje. E para a gente dar o pontapé inicial nessa nova série que a gente prepara para vocês, eu recebo hoje Ricardo Silberschlag, da Folha do Mate, de Venâncio Aires, e Luciano Terres, da Alright, nossa super parceira aí nessa iniciativa, inclusive, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. A Alright, como eu falei, nossa parceira já de longa data, é uma startup de mídia que quer transformar veículos locais em negócios digitais de sucesso. Isso aí, né? Exatamente. Esse é o grande propósito que a Alright lança aí para esse ano. Muito bem. Então, com esta parceria, a partir de hoje, a gente começa a receber mais convidados que fazem muito bem o seu trabalho de jornalismo local, especialmente fora de Porto Alegre, fora dos grandes centros. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Então, gente, vamos começar. Como vocês sabem, neste programa, o protagonismo é do mercado, portanto, todo o brilho vai ser deles e eu tô aqui para aprender, já que eu sou literalmente a menina da capital, né? Não passo muito disso. Então, vamos lá. Eu quero começar, então, com o Luciano, para entender, assim, o que tu tem visto nessas andanças, a Alright tá aí se espalhando pelo Brasil, inclusive, nessa busca a gente vai falar um pouco dos desertos de notícias, enfim. Uhum. Então, o que tu tem visto da movimentação desses veículos locais? Então, o que a gente vê é a necessidade de encontrar uma nova receita, né? A dinâmica mudou, os negócios mudaram, a forma de transacionar mudou, né? Então, a gente estava conversando ali nos bastidores, né, e falando um pouco disso, de que como está mais difícil, como está mais custoso para esses veículos hiperlocais fazerem uma entrega, né, e uma entrega que tenha percepção de valor. Não é que não se tenha valor, mas que se tenha percepção de valor e com isso eles tenham sustentabilidade para tocar o negócio. Então, a Alright entendeu esse recado e tem se reestruturado, contratado equipe, desenvolvendo projetos internos, fazendo parcerias estratégicas, como o próprio Google, um dos nossos parceiros, para poder apoiar, né, e trazer um pouco de luz para esse momento que a gente entende que é um momento de treva. A transição sempre gera muitas dúvidas, né, um pouco de escuridão, e a gente está aqui para tentar ser esse parceiro efetivo, colocar em prática, né? Então, a gente tem feito algumas dinâmicas também de eventos, né, digitais para trazer isso. Olha, não é só teoria, tem como fazer isso na prática, tem como aplicar, e a Alright está se posicionando dessa forma, né? Trazer as tendências, transformá-las em coisas concretas. Em ações. Ricardo, Venâncio Aires tem aí seus, me corrija se eu estiver errada, mas 70 mil habitantes, né, pelo último censo. Como é que é fazer uma cobertura jornalística numa cidade que, claro, se a gente for comparar com 1.400.000 habitantes de Porto Alegre, teoricamente seria mais fácil, mas a gente está falando aí na 31ª, se não me engano, 31ª cidade mais populosa que a gente tem no estado. E aí vocês têm um compromisso com a comunidade muito maior, né? Então, como que é fazer essa cobertura jornalística hiperlocal? No momento, a gente está trabalhando para desenvolver, aumentar a nossa, digamos, a presença no mercado através de projetos com o Google, com o próprio Alright, né? A gente tem jornal e tem rádio, então a gente consegue fazer uma cobertura ainda grande, fazer uma entrega de valor grande para a comunidade. A gente tem cerca de 15 jornalistas trabalhando e mais 5, 6 comunicadores trabalhando diretamente com jornalismo, digamos assim, né? Então, tem sido difícil, os últimos anos foram mais difíceis, né? A gente tá com um pouco de dificuldade, às vezes até mesmo de contratar. O mercado também está requerendo muita gente do jornalismo para ações em empresas, né? Então, a gente também está concorrendo com as empresas hoje que precisam se comunicar com o mercado. Interessante. Então, é uma mudança de cenário que a gente não tinha, e as escolas também, de alguma forma, estão formando menos, né?
E essa questão são cada vez fazer mais projetos para conseguir fazer a mesma entrega, ter o mesmo recurso que nós tínhamos no passado, né? Então, eu estava falando para o Luciano como a gente tem muito mais projetos hoje para fazer o que a gente fazia vendendo basicamente publicidade, classificado, enfim, chamadas de rádio, né? Hoje a gente faz projetos e obviamente isso demanda muito mais custo para o nosso negócio. Mas de alguma forma assim eu vejo que os veículos estão se apropriando disso, se apropriando do conteúdo realmente, mostrando para a comunidade quanto é importante para continuar crescendo e se mantendo de alguma forma, né? Mas tem sido bastante difícil nos últimos anos, a gente acabou, né, sofrendo um pouco por essas demandas todas, a pandemia também fez a gente sofrer bastante, mas eu vejo que é um momento de recuperação. O último ano já teve uma recuperação de vários dos grupos, né, de comunicação no Rio Grande do Sul, a gente tem conversado bastante com os grupos e vários grupos conseguiram já melhorar, até contratar mais profissionais que tinham, de uma certa forma, sido demitidos, enfim, diminuído as equipes durante a pandemia. Eu acho que a pandemia, ela trouxe vários ensinamentos, obviamente. Acelerou processos, especialmente tecnológicos, né? A gente foi meio que empurrado a fazer algumas coisas. Mas ali o processo, por exemplo, a questão financeira bateu para todo mundo, né? As receitas, especialmente quem trabalha com publicidade, aí também posso falar por nós aqui, que eu sempre digo também, né? Não é porque eu sou a menina da capital que aqui não é tão fácil assim, especialmente quando a gente fala em ter que fazer esse encontro de contas. E uma coisa que a gente, uma frase que eu ouvi uma vez e eu gosto muito de usar é que fazer jornalismo de qualidade custa caro. Sem dúvida. Né? Mas as marcas nem sempre acompanham essa necessidade de investimento. O que eu acho assim que a gente tem que conseguir é levar não só empresários, grandes empresários, mas para a comunidade, mostrar o quanto o jornalismo faz diferença para ela, o quanto a gente falar sobre os assuntos da comunidade, debater eles, trazer também a realidade do cenário internacional, ou nacional, ou estadual, para a realidade local. O quanto isso é importante para conquistar mais verbas, para melhorar a comunidade, né? O jornal se propõe isso, o jornal e rádio, hoje lá a gente se propõe muito a isso, né? A conseguir fazer debates importantes para fazer a comunidade se desenvolver. E a gente tem conseguido, de alguma forma, né, subsistir ali aos trancos e barrancos, mas estamos indo, acreditando que o cenário, o pior cenário já passou. A gente, na percepção dos nossos negócios, que o pior momento que a gente teve lá foi 2022, provavelmente foi o pior cenário, assim, que foi 2020, 2021, tu conseguiu, tu teve muita ajuda de governo, enfim, aí depois acabou que o rebote veio, né? Sim, e até tomar fôlego, até se recuperar, leva um tempo. Sem dúvida. Né? Gente, eu ouço muito e eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Luciano, especialmente, como eu tenho dito, né, dessas andanças que a Right tem feito, especialmente buscando esses veículos hiperlocais. Eu sempre escutei que quem trabalha com jornalismo fora de Porto Alegre dizem a mesma frase: é uma grande escola. Porque, bem ou mal, esses 15 jornalistas, eles têm que fazer o que na capital às vezes é mais fácil, porque tem 30 fazendo. E lá todo mundo faz um pouco de tudo, né? Geral, sim. Então, assim, como é que vocês veem esse cenário dessa grande escola que é o fazer jornalismo fora? Eu não trabalho diretamente de jornalismo, assim, né, no dia a dia, mas a experiência que eu tenho enfim, que acaba participando de contratação, eu não trabalho diretamente com as equipes de jornalismo no dia a dia, minha função é mais administrativa financeira. Mas eu percebo que muitos dos profissionais que passam lá na nossa empresa, ou passaram ao longo dos 23 anos que eu estou lá dentro, acabam tendo uma formação muito bacana pela proximidade com a comunidade. Eles conseguem chegar nas fontes, eles conseguem ver a realidade realmente da vida das pessoas, sabe? Às vezes a gente começa a ficar, o jornalista de WhatsApp, o jornalista de Facebook, também existe, né? Lá no interior ele não consegue sustentar, ele não né? sobrevive. Ele não sobrevive, ele tem que ir lá na comunidade, ele vai ter que ir no bairro, ele vai ter que ir no secretário, no prefeito, no empresário, enfim, nas entidades. Gastar a sola de sapato. Ele tem que bater a sola de sapato todos os dias, porque senão ele não existe. Eu acho que ele pega a vida real daí, né? Então ele consegue enxergar a vida real lá e realmente se formam grandes profissionais. A gente percebe que muitos profissionais que na capital têm muito sucesso hoje vieram do interior, né? Vieram aí nós temos Cachoeira, que é um grande polo também, o próprio Santa Maria, ali Lajeado, ao nosso lado, Santa Cruz. A gente tem Pelotas, tem grandes escolas de jornalismo ali nos veículos mais tradicionais, digamos, mas que também estão fazendo a busca do seu espaço no digital, né? A gente tem crescido muito e hoje a gente ocupa um espaço no digital bastante grande, só a gente não está conseguindo fazer essa mudança
da receita, né? Uhum. É aqui que tá o... Mas vai chegar esse momento, aqui né, que tá Luciano? Vai, certamente. Vai chegar. Eu queria pegar exatamente esse gancho do Ricardo para fazer uma pergunta. Ai, desculpa, eu na verdade devia ter te deixado responder sobre essa questão. Eu sou ótima em interromper todo mundo. Tá O que tu enxerga, então, o que tu vê desse fazer jornalismo, desse ofício, né? Que vocês estão tendo muito contato com veículos. Sim. A gente tem histórias incríveis, né, para contar, né? A Wright, ela está percorrendo o Brasil todo, né? Então, cada história que a gente encontra ali, a gente costuma dizer, né, porque tá no nosso DNA, a gente se orgulhar de cada veículo que conecta conosco, porque a missão que a gente tem é verdadeira, é de cooperar, colaborar, coempreender. E a gente enxerga, principalmente nas regiões ainda mais distantes, que todo jornalista ele precisa ser empreendedor antes de ser jornalista. É diferente do jornalista da capital, porque ele é só jornalista. Porque ele tem mais recursos. Não precisa né, fazer tudo. Legal. Né? Então, em muitos casos, ele é o financeiro, ele é o técnico de informática e ele também tem que escrever. Então, ele tem que organizar 4 turnos no dia dele para trabalhar e para entregar. É muito esforço. Né? A gente vê isso em muitos casos. Né? Então, alguns casos são grupos de comunicação, que daí tem uma estrutura, tem uma história, né, familiar, né? A família construiu aquele grupo de comunicação e é diferente. Né? Mas, olhando principalmente quando a gente vai para as regiões ali mais distantes, né? Vou pegar Amapá, Acre, aquela... É bem mais complexo, assim, né, o projeto. E tem muitos jornalistas que fazem contato conosco para dizer que gostariam de empreender. Legal. Mas eles precisam de alguém, de alguma empresa para apoiá-los, porque aí também, começar do zero hoje é muito complicado, né? Muito. Eu sempre, quando eu assumi, enfim, já falei essa história milhões de vezes, que eu comecei estagiária, fiz ali, né, o repórter, a editora, enfim, até que assumi a empresa, eu tive um pouco dessa experiência, mas muito pouco, assim, muito superficial, perto do que deve ser uma realidade de quem realmente não tem esses recursos à disposição, né? Mas eu sempre, quando eu assumi a direção da empresa, eu ouvia muito isso, assim, o teu maior desafio vai ser girar a chave de jornalista para empresária. Porque eu também, quando eu comecei ali, quando eu retomei, quando eu voltei para a empresa, e aí comecei a fazer parte da gestão, era isso, eu escrevia, eu cobria evento, mas eu contratava a linha telefônica, a internet, eu recebia o técnico, eu emitia nota fiscal, eu falava com o anunciante, eu emitia relatório, então assim, tive um pouquinho dessa experiência e por pouco tempo também, porque enfim, graças a Deus a gente conseguiu crescer em tempo curto e aí comecei a ter pessoas que fizessem isso. Mas deve ser extremamente desafiador quem não tem essa opção, né? De, não vou girar a chave do jornalista para o empresário. Não, já vai começar sendo os dois. E o digital veio passando um trator, né? Em cima de tudo. Exatamente. Queria chegar nesse ponto, Luciano. Acho super importante. Queria ouvir um pouco de vocês. Como é que tá essa questão tecnológica fora de Porto Alegre, né? Porque o interior, por mais que ele tenha eu sempre disse isso, né? Se a gente for juntar o PIB que gera todo o interior, inclusive nas questões jornalísticas, é muito maior que Porto Alegre, né? Então, assim, a necessidade tecnológica está acompanhando essa necessidade de equilibrar os pratinhos? Como é que tá isso? Vem a tecnologia, né? O digital como um todo, ela vem trazendo regulações para o mercado. Né? Assim como no impresso a gente teve a BNT reinando por muitos anos, dando diretrizes como que a gente tem que se comportar para escrever um conteúdo, a internet tem várias empresas que fazem essa regulação. Né? E na falta de entidades organizadas para isso, vem as Big Techs e impõem regras, porque elas têm um negócio. Né, vamos pegar o Google, que nós somos, como a Wright, a gente é parceiro oficial do Google. Né? O negócio do Google com portais é transação de mídia, é compra e venda de publicidade. Ele tem alguém que está comprando e ele precisa de alguém que venda aquela publicidade para ele. Só que o grande interesse do Google está na ponta
De quem compra. Claro. O interesse dele é atender muito bem o comprador para que ele continue comprando. Então, o que acontece? Quando olha para um veículo local e ele não tem a qualidade adequada tecnologicamente, aquele inventário vai valendo cada vez menos até não ter mais interesse do Google para veicular ele passa ali. a não ser tão interessante, né? Exato. Então, e aí a gente vai entrar em cenários desde a escolha em qual é a nuvem que eu vou colocar o meu site, por exemplo, para que ele tenha a resposta que o Google está dizendo que ele precisa ter, a velocidade de carregamento que ele precisa ter, né? Então, o Google criou lá umas métricas chamadas de Core Vitals, né? Não vou entrar nos detalhes da repimboca da parafuseta. Não vai falar nada no meu certo? caso. Para mim não vai dizer... Mas são diretrizes de qualidade. Tá. Então, ele criou KPIs ali, né? Índices que ele diz, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui precisa melhorar, aqui tá no caminho. Então, ele dá todas essas diretrizes. Mas alguém precisa ler aquela informação técnica e transformar numa ação prática. E aí é onde a gente tem visto o grande gap que tem, né? Porque... vamos pensar naquela persona lá que é o empreendedor, que é uma pessoa só. Eu tenho um caso muito emblemático, que é na cidade de São Carlos, que ele faz tudo, absolutamente tudo. Ele é o jornalista, ele é o financeiro, ele é o técnico, né? Então ele disse assim, olha, eu só consegui porque eu conheci a Wright. Porque legal. Eu não tinha condições de fazer tudo isso que a Wright tá entregando hoje para eles, né? Porque é muita necessidade. Então, quando a gente vai para uma empresa que tem um pouco mais de estrutura, não tem tantas necessidades básicas. Mas hoje o básico virou essencial. Não é mais só o básico. E a gente fala também, né, que para poder acompanhar essa questão tecnológica e, enfim, as necessidades que o digital exige, a base tem que estar sólida, né? Sim. Então, a gente brinca sempre com essa analogia, né? Tu não vai convidar cada vez mais gente para entrar no teu barco se ele estiver afundando, né? Sim. Ele vai afundar mais rápido, então a gente precisa dessa base mais sólida para dizer, não, tá, agora daqui para frente só vai. São, assim, ó, os casos que a gente encontra são recorrentes, né? Se a minha audiência explode, o meu site também explode. Claro. Né? Ele cai. Ele não suporta uma audiência muito grande. Isso é base tecnológica. É uma das dificuldades que nós temos hoje. Eu estava conversando com o nosso pessoal de suporte justamente por isso. A gente tem lá um histórico médio, dá um gap gigante para cima, cai 4, 5 minutos fora do ar, tu perdeu uma audiência gigantesca que tu tinha naquele momento. Ricardo, eu fiquei 5 dias fora do ar uma vez. 5 dias. Eu estava desesperada. Mas de alguma forma, eu acho que hoje a tecnologia está muito mais próxima. A gente tem mais capacidade de conseguir comprar ela, enfim, ter um acesso a um custo não tão alto, Sim. né? Basta se organizar, né? Ter os caminhos. A Wright hoje é um bom caminho. Tem parceiros bons também aí que constroem boas plataformas hoje pra gente. Então, a questão é tu te cercar de boas empresas, né? E enxergar esse mercado. Eu acho que a questão principal que talvez para os veículos menores, como é o nosso caso, que é um veículo pequeno de interior, é como fazer essa audiência qualificada que a gente tem local remunerar melhor. Né? Essa é a grande dificuldade, que talvez aí é uma questão de trabalhar com o Google, com a Meta, enfim, com esses grandes players, de mostrar para eles o quanto é relevante essa entrega é qualificada. Ela é um conteúdo qualificado, né? Um conteúdo que está auditado, enfim, que ele tem uma curadoria ali, né? E não é simplesmente um conteúdo jogado de qualquer forma ali dentro. Isso eu acho que é uma briga futura aí que a gente vai, não uma briga no sentido de briga, mas é uma das batalhas como negócios de mídia, conseguir uma remuneração melhor, também expor melhor. Obviamente vai ter que ter um monte de fatores para conseguir fazer isso, mas também ir nas big techs para elas conseguirem saber que aquela é uma entrega boa, entendeu? O cara está aliando aquele conteúdo, aquele anúncio a um conteúdo de qualidade. Isso é uma coisa... Se fazer percebido, né? Exatamente. Porque a gente acaba que essa questão digital em muitos veículos,
obriga que a gente dance a música, jogue o jogo do algoritmo. Sem dúvida. E aí como que fica, como que tu vê essa questão dos veículos, como que eles têm olhado para essa parte que é fundamental hoje, né? Eu acho que hoje está bastante fragmentado, assim, dentro, no interior. Tem muita gente querendo voltar para o impresso, para a rádio, digamos. Assim, não vou mais ter digital. Cara, tu vai perder mercado, tu tem que entregar projetos. Nesse caso, a gente não tem a remuneração talvez suficiente dentro do digital. Ela não seja suficiente, mas como portfólio de audiência, de entregas, tu tem que fazer os teus projetos, entendeu? Legal. Então, tu vai estar lá dentro com a tua página do Facebook, vai estar com o teu Instagram, com o teu Twitter, enfim, com o teu TikTok, com LinkedIn, as redes todas, né? E também ter um portal adequado, bom, e ter projetos para esses de entrega de audiência e de projetos que façam diferença na comunidade, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. Mas eu vejo que está fragmentado. Tem alguns que estão investindo e tem outros que estão tirando o pé. Diz, não, isso aqui está me tirando dinheiro aqui da minha rádio ou do meu jornal, enfim, eu vou dar uma diminuída aqui. Eu disse, olha, acho que no longo prazo tu tá pegando e entrando no barco errado, né? Tu tá afundando mais um barco que já está difícil de levar, né? Eu acho que é agregar audiência e mostrar para a comunidade o quanto essa audiência ela é boa, ela é importante e ela faz diferença para a comunidade, né? Essa audiência do conteúdo que a gente faz diferença para a comunidade. Porque quem é que vai falar lá da escola, da entidade, do hospital? Quem consegue falar bem isso? É quem está no interior. Às vezes é um jornalista só, às vezes é um grupo de comunicação como é o nosso, mas é nós que vamos conseguir fazer isso. Não vai ser um veículo da capital, não vai ser um grande veículo do centro do país que vai fazer isso. Ele vai fazer isso quando tem uma tragédia, quando tem uma questão grave, um desvio grave. Não, nós vamos estar todos os dias fazendo lá, sabendo que está faltando um profissional, um médico, num posto de saúde. Isso faz diferença. Essa briga que o jornalismo tem que comprar, mas a gente tem que conseguir fazer uma entrega completa e mostrar para a comunidade. Vamos comprar isso conosco, os nossos projetos, mostrar que os projetos são importantes. Eu acho que é aí que é o pulo do gato para os veículos menores, né? Conseguir fazer uma junção de tudo e brigar lá com as big techs para conseguir uma remuneração melhor, para poder continuar fazendo esse conteúdo que vai ter 500 visualizações, 1000 visualizações às vezes no conteúdo. Não é o conteúdo que dá 1 milhão. Né? A gente até pode ter o conteúdo do 1 milhão, mas o nosso conteúdo basicamente é 2, 3, 5, 8 mil pessoas que acessam. Quando dá um acidente, 15 mil. Né? Quando dá uma morte, 50 mil. Infelizmente, acaba que a gente sabe que é assim, não, né? Mas a gente quer, o ideal é que a gente seja remunerado por esse conteúdo que atingiu 1000 pessoas. Né? 1000 pessoas, 2000 pessoas, 3000 pessoas são pessoas que estão preocupadas com a comunidade. Elas estão lendo um assunto que é pertinente à comunidade dela, é da escola, enfim. É um conteúdo mais assertivo, né? Exatamente. E os meios digitais, as plataformas precisam reconhecer isso, né? É uma grande dificuldade, né? Mas que há uma tendência, né, do reconhecimento, né? Por conta de mudanças tecnológicas que estão acontecendo, né? Então, não tem como fugir do techniquez o tempo todo, tá? Então, não tem problema. Quer dizer, pra gente dialogar quando tiver problema, eu vou te dizer. Tá bom, entendi. me avisa. Mas a mídia programática, vou falar sobre essa parte, tá? A mídia programática, ela foi fundamentada numa tese de que era possível rastrear usuários, reconhecer comportamentos, categorizar comportamentos e transacionar este usuário criado virtualmente. Que é o famoso cookie, que falam muito. Também. Né? Muitos falam erroneamente no fim dos cookies, então eu já tenho alertado que não é fim dos cookies. Cookies não vão deixar de existir, o que está deixando de existir é um tipo de cookie. Um tipo de cookie que é justamente eu poder pegar o dado no site, por exemplo, da Folha do Mate, eu como Allwright vou lá, coleto um dado. Né? Vamos supor que a Márcia, tu entra no site lá, eu como Allwright estou lá naquele site conectado, vou colocar um cookie na tua máquina. O cookie é um arquivo texto. Vou colocar um arquivo texto na tua máquina lá e tu tá marcada. Aí tu sai, tu entra num outro portal. Entra lá na hora. Né? E aí tu chega lá e eu tô lá também. Eu conheço a Márcia. Né? Eu nem sei que é a Márcia, eu só sei que esse usuário é o mesmo usuário que esteve lá porque ele tá com o meu arquivo ali. Certo? Este comportamento de rastreabilidade é o que está sendo extinguido. Então, se isso está sendo extinguido, a mídia programática não será mais a mesma a partir desse ano. E o contexto
passa a reinar novamente. A gente volta para 1996, aonde o contexto era o que mandava. Aqui é um contexto, aqui fala sobre carro, aqui fala sobre viagem, aqui sobre culinária, aqui sobre política. Este contexto passa a ter grande importância. A cauda longa volta. Volta a ganhar. Estão produzindo outras tecnologias para tentar ajustar um pouco isso, mas a gente já nota um comportamento no ambiente programático de supervalorizar o contexto. Né? Então, é uma das iniciativas que a Wright veio fazendo experimentos no ano passado e se comprovaram. E o contexto ganhou muita força. Né? Então, é uma forma de reconhecer a qualidade, entendendo o contexto. Né? Então, se eu tenho um site que ele é um plantão policial, ele vai ser um plantão policial para sempre. Se a marca não quer conversar com esse conteúdo policial, ela não vai querer, não vai anunciar ali porque é uma decisão da marca, não é uma decisão do ambiente programático. Entende? Então, essa valorização do conteúdo de alto valor, ela passa a ser fundamental para ter um ganho que seja importante na mídia programática. Mas a Wright defende que a mídia programática, ela não será a solução da lavoura. Sim, e ela não se basta sozinha. Não, ela é um complemento. Os projetos continuam tendo necessidade de existir. Né? Conversar com a comunidade, conectar as marcas, acho que esse é o grande desafio, a grande batalha, é a conscientização dos compradores de mídia da importância do veículo local que se comunica com a comunidade. E aí, claro que tem processos de inovação, de construção, e aí eu posso trazer alguns cases aqui, a hora que vocês acharem interessante também, né, sobre casos de sucesso de conversa com a comunidade e conteúdo de alto valor. Legal. Antes da gente continuar, eu quero lembrar nossa audiência, quem chegou até aqui, que este é um programa de oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. E eu também não posso deixar de lembrar que este episódio é um oferecimento da Wright nesta nova série, Ciência de Mídia Genuinamente Brasileira. Gente, eu queria falar um pouco para vocês quando a gente fala sobre, e o Ricardo falou bastante disso e o Luciano está entrando também nessa parte, que é a sobrevivência financeira dos veículos, né? Porque o fazer jornalismo, o ofício do fazer jornalismo, ele é social, né? A gente tem uma missão com a sociedade, mas essa conta precisa ser paga, né? Porque ninguém paga luz com abraço, ninguém paga boleto com amor, né? E quando a gente fala dos anunciantes do ponto de vista de Porto Alegre, já não é a coisa mais fácil do mundo. Eu posso falar isso de cadeira. Eu imagino que, para além daqui, né, esse cenário seja ainda mais complexo. Ou eu estou errada? Eu acho que tu está certo. Cada vez é mais difícil. Cada dia é mais difícil, no sentido para quem, principalmente, não conseguir fazer essa integração de todos os setores, né? Eu estava falando para o Luciano lá fora, a gente está investindo, no caso, em digital. Esse é um ano que eu disse, eu vou mudar. Eu estou há 23 anos na direção da empresa e sempre, tem um que faz o digital, tu faz o digital ali, 2 ou 3 ajudam e vamos tocando assim como dá. A partir da pandemia mudou um pouco o cenário, né? Veio a pandemia, então realmente os negócios pararam e a gente teve que sentar e pensar. E ao mesmo tempo, como a gente tem suas dificuldades, tem as oportunidades, né? Então vieram projetos da Meta, a nossa empresa a gente recebeu 3 projetos da Meta, dois estão em execução e um está agora em finalização, um site novo que é Clube do Assinante, mas totalmente diferente dos clubes assinantes que a gente vê por aí. Foi um dos projetos, teve projeto de desinformação que está no ar e teve um projeto de... como é que eu vou te explicar assim? Contar a história da cidade. A gente é o guardião da história da cidade. Que legal. Né? Então, como a gente tem 50 anos, então a gente tem uma história toda e a gente fez um site que conta a história da cidade e ali a gente está começando a se remunerar através de empresas que estão preocupadas em continuar contando a história para crianças de 4ª e 5ª série, que é quando se estuda a história do município. Esse foi um caso dos nossos projetos e agora a gente também está no Codesinfo, né? Esperamos receber ele também, né? A gente tem participado. Então, essa chave mudou lá em 2020. A gente está treinando uma pessoa lá para fazer parte digital de projetos que existem, né? Já existem
nas Big Techs, a gente também participou do GNI, a gente está participando, a gente tem uma receita anual bem importante que o Google já está nos pagando para colocar lá 6 notícias por dia. Então, existem coisas acontecendo. Quem estava presente, como a gente estava, de alguma forma, tentando se colocar, conseguiu sair melhor. Os que não estavam, não estão recebendo nada e não estão conseguindo fazer nada. Então, eles estão com dificuldade, porque o que eu faço? Aí os caras me ligam, dizem, cara, tem que começar a fazer. Eu não tenho como te dar esse caminho. Esse caminho, ele é tentativa e erro e cada local é diferente do outro. De vender, de não fazer. Uns não querem vender um conteúdo no seu site, outros vendem, enfim. Mas tem que aprender, tu tem que começar a fazer. Então a gente começou a fazer, esse ano a gente está investindo bastante em ter uma equipe específica digital, pensando desde o site, desde as redes sociais, desde os projetos, onde ele conversa melhor com a comunidade, para poder entregar projetos para as empresas, né, dizendo, cara, aqui tu tem que participar, esse projeto faz diferença para nós, né, aqui. Mas as marcas estão vendo esse valor? Sim, eu acredito que sim, porque a questão da desinformação, quando tu consegue conversar com o tempo, com as pessoas, tu começa a mostrar o quanto a gente está desinformado de alguma forma. As pessoas, no mundo da tecnologia, da informação rápida, elas têm menos atenção ao bom conteúdo. E aí diz, cara, tu quer bom conteúdo, tu tem que ir no portal local, no nosso portal, do concorrente, enfim, de 2 ou 3 lá que fazem bem feito. Com essas pessoas tu vai te informar da tua comunidade, tu vai saber. Não adianta tu querer só ficar recebendo notícia de Facebook e WhatsApp, que normalmente ali vem, tu tem que estar checando informação. E tu tá perdendo tempo é dinheiro. Quando tu começa a mostrar para as pessoas, não é o empresário, para as pessoas o quanto de tempo ela está dispondo do dia, procurando uma coisa que ela não vai encontrar e ainda ela tem que às vezes checar, poxa, no final do dia tu perde muito mais tempo e tu perde tu perde produtividade, né? Então, assina um jornal, enfim, busca no portal local, busca nos players locais que tu confia, começa a enxergar para não precisar ficar toda hora checando. Então, às vezes tu recebe um monte de notícia lá, eu vejo o pessoal recebendo na redação, essa notícia aqui que saiu, será que é verdade ou não? Cara, está no nosso portal, é verdade. Ela foi checada, não precisa ficar me perguntando, entendeu? Isso é bem importante. Então, é uma questão que eu vejo que é a questão de conseguir comunicar. Sentar lá com as pessoas, quando tu tem a oportunidade, a gente tem feito isso todos os anos, a nossa equipe está visitando as empresas, principalmente as grandes empresas, as 100 maiores empresas do município, a gente visita pessoalmente, conversa, mostra, fala. Cara, é importante vocês estarem conhecendo o que os veículos locais fazem e como eles fazem. A gente tem uma equipe por trás. A gente não é só o diretor lá que está lá, enfim, ou só o repórter. Então, enxerguem isso como um negócio também, que talvez no passado era, não, beleza, estamos ajudando os caras ali. Não, é importante para a comunidade, é importante para vocês, porque a gente hoje tem lá uma matéria sobre o lixo da nossa cidade, que está com um problema lá na seleção do lixo. Não, o jornal consegue fazer isso. Vai lá, colocou, botamos drone, a gente foi ver, a prefeitura não queria nos passar informação, aquela coisa. Pô, o jornal tem esse papel, porque ele está brigando com a comunidade, brigando pela comunidade que ele está, porque ele quer crescer para ser mais representativo. Sim, tem esse papel de fiscalização. Sim, eu acho que as pessoas estão tendo essa percepção, que bom. Principalmente quando tu consegue olhar no olho dela e conversar. Tu tirar meia hora dela para conversar e dizer assim, cara, será que tu está tão bem informado assim? Às vezes no grupo do WhatsApp eu digo, vocês será que estão bem informados quando vocês pensam que estão? Tem minhas dúvidas. Então, procurem nos veículos. Mais tradicionais ou veículos que tenham pessoas que realmente tu sabe que são pessoas que fazem um jornalismo bem feito, né? Gente, falando então também nessa sobrevivência, seja do conteúdo ou seja da questão da receita publicitária, vocês entendem, e aí é uma pergunta realmente bem curiosa, assim, porque eu vejo um pouco pela nossa realidade, vocês veem que esses veículos menores, por estarem no interior, eles ainda dependem, seja de notícias nacionais, seja de verbas governamentais, né? Ou seja, eles ainda dependem dessa coisa maior? A dinâmica, a receita é muito similar. Todos têm uma relação muito forte com a verba governamental, seja do seu município ou do estado. Já federal já começa a complicar, porque daí é outra dinâmica para ter acesso à receita do governo federal. Mas o comum é a gente ver isso, né? O veículo se fundamentar muito em cima disso, que é uma das questões que a gente escuta muito, como a Wright, né, na escuta, de que é uma grande dificuldade de conseguir esses veículos muito dependentes
da verba do governo, conseguir ter uma separação política, uma isenção política na sua linha editorial. Porque eles são pressionados, obviamente, por quem está na situação momentânea, para que o conteúdo que está lá. Então, eles acabam recebendo essa pressão e acaba gerando desconforto, né? Porque eles querem trazer a informação, né? E não a opinião, necessariamente. Né? Uma coisa é opinião, outra coisa é informação. Então, acho que isso é um pouco difícil assim, né? Nessa jornada para quem tem essa dependência, mas é bem comum e bem recorrente. Né? Eu acho que é comum, sim, mais do que a gente pensa, né? Nos nossos grupos, de forma geral, eu sou presidente da DI, que é uma associação dos grupos de comunicação do interior do Rio Grande do Sul. De forma geral, a dependência é um pouco menor, mas temos alguns veículos dependentes ainda. Eu pego pelo nosso caso. Eu cheguei lá em 2001, meu pai era político, era uma situação delicada da empresa financeiramente e também de dependência. A gente tinha quase 20% da receita dependente de verba pública. Nossa, chegamos a 3% em determinado momento, que o cenário melhorou muito, 2012, 2011, a gente chegou num cenário de 3% e hoje a gente está batendo 6%. A gente está com, mas muitos veículos é 30%, 40%. Uau! Aí fica bastante difícil de tu conseguir fazer um trabalho, né, com uma linha editorial mais livre, digamos mais assim. isenta, né? Então, mais perigoso, né? A gente ainda consegue, mas a questão é isso, é mostrar para a comunidade, olha aqui, a gente tem verba da prefeitura, da Câmara, enfim, do governo do estado. Claro que a gente também quer vender uns produtos, a gente também acha que ele é importante na comunicação desses negócios, né? Mas a gente tem a nossa linha editorial que a gente vai manter. O prefeito não vai aqui nos pressionar porque vai cortar um contrato ou vamos fazer. Ao contrário, ele vai dizer, não, esses projetos são importantes para a comunidade. Esse projeto que a Folha do Mate faz, que a Rádio Terra faz, eles são importantes para a comunidade. A gente tem que estar junto com eles, né? Mas uma coisa é a linha editorial da empresa, o conteúdo que vai lá para o portal, enfim, para as nossas plataformas, e outra é o contrato comercial que tu tem, e tu também tem uma entrega, tu faz uma entrega para esses entes públicos, né? E eu acho que os anunciantes, nesse ponto de vista, eu acho que eles já estão tendo um pouco mais de consciência, né? De botar a mãozinha na consciência e pensar, não posso interferir no editorial porque meu contrato é, né, exclusivamente comercial. E a gente fala muito, assim, que o editorial privilegie seus parceiros, por que não? Né? Eu sempre digo isso, por que eu vou, sei lá, fazer uma matéria sobre determinado assunto, eu tenho lá 2 possíveis fontes. Por que eu vou ouvir a fonte X que não aposta no meu negócio em detrimento daquela que está comigo desde sempre? Né? Então, acho que isso ainda é natural. Mas me parece, assim, tenho percebido um comportamento dos anunciantes dessa consciência de que, bom, eu não posso interferir. Daqui eu não vou passar. Né? E eu queria, pra gente encerrar a nossa conversa, infelizmente, né? Porque pra variar, se pudesse, eu ficava 2 horas conversando, para ouvir um pouquinho de você sobre esses cases, assim, o que tá de interessante. E vou começar pelo Ricardo, até porque eu acho que o Luciano tem mais cases, né, em função, cases diversos. Mas eu queria ouvir, Ricardo, um case da Folha do Mate, assim, dessas questões de desafios e oportunidades. Acho que tu falou muito bem isso no início, né? Tem desafio? Tem, mas no desafio também tem muita oportunidade, né? Então, conta para nós algo que a Folha do Mate, poxa, fez e pensou, que orgulho. Deve ter vários, né? Sim. Assim, estar há 23 anos à frente de um negócio, sem dúvida te dá muitos orgulhos, mas tem algum para destacar? Eu vejo sim que os projetos principais, a gente tem vários projetos, é difícil, ao longo do tempo tem vários. Deve ser difícil ter que escolher, né? Mas a gente tem um projeto específico que eu gosto muito, que são 2 projetos que eles se desmembram, ano a ano a gente vai fazendo esse projeto. É um projeto que se chama Folha Bairros e Folha Comunidade. Né? O Bairros, basicamente, a gente passa em todos os bairros da cidade, contando a história das pessoas, contando a história daquela comunidade, enfim, eventualmente tu pega uma linha de pauta do crescimento, outro ano tu pega mais o histórico, ou mais as comunidades que tem ali dentro, ou mais os serviços públicos que tem ali dentro. A cada ano a gente vai trocando. E a comunidade são os distritos do interior,
que são, na Venâncio, são 8 distritos, tem 9 com a sede. Então, a gente passa um mês inteiro indo na comunidade, visitando, vendo o que aquela comunidade tem, e a gente leva informação para aquelas pessoas, a gente leva o serviço, eventualmente a gente também faz eventos no final, levando lá na comunidade serviços, enfim, diversos, as entidades que têm serviços, uma Liga de Combate ao Câncer, tem Lions, que também tem a questão de acuidade visual, e assim vai várias entidades, a prefeitura também é um papel social que eu acho que dá muito orgulho e nos aproxima muito, entendeu, das pessoas. Então a gente aproxima lá do nosso ouvinte, do nosso leitor, da pessoa que só lê o site, enfim, do que só recebe o WhatsApp. A gente fica muito próximo, então elas nos enxergam de forma diferente, né? Quando a gente consegue ir e também fala das pessoas da comunidade. A gente fala com um senhorzinho lá que está contando a história dele, ou enfim, um neto que está fazendo a transição no negócio, a terceira geração do negócio, seja ele uma bodega lá, ou seja um negócio grande, que eventualmente também tem pessoas que se desenvolvem muito, isso é muito legal. Então tu conta a história... Afinal de contas, a Venâncio é a capital do chimarrão, sim, né? Então, indústria não deve faltar. Então esse é um dos projetos que eu acho que assim, ele dá muito orgulho, que a gente consegue fazer ele todos os anos, né? E sempre a gente vai mudando, as pautas vão mudando, mas o formato de estar próximo, de estar ali junto à comunidade, nos deixou muito magoado lá que em 2020, 2021 a gente não conseguiu fazer os eventos. Agora a gente tem retornado com eventos. Então, às vezes tu leva um baile para a comunidade, eventualmente tu leva só uma palestra interessante, depende muito dos temas que estão abordados e as pessoas que também estão próximas ali para a gente conseguir fazer essa abordagem. E a comunidade valoriza muito isso, né? Ah, sem dúvida, é sensacional. As pessoas vão, a gente lota ginásios lá, eles são muito próximos, né, dos veículos. Então, essa é uma história que talvez a gente na capital a gente não enxerga, ou nas grandes cidades lá, vão pegar uma Caxias, talvez assim, não daria certo dessa forma. Acho que não funcionaria né? mais, né? A gente consegue fazer isso muito bem e a comunidade se enxerga, né? Então, ela fica espelho ali e a gente consegue contar a história de como a gente era e como a gente está, entendeu? Poxa, a gente tende muito brasileiro, tende a muito reclamar como está ruim, como o nosso município é ruim. Eu vejo, às vezes, como venezuelense lá, as pessoas... Eu sempre quis voltar para a minha cidade. Eu me formei em Santa Maria, sou engenheiro civil e fui voltar para trabalhar com meu pai. E eu disse que eu queria voltar para Venâncio, porque Venâncio é uma cidade maravilhosa. E as pessoas tendem a reclamar muito de onde é que mora. Ah, não quero voltar para lá, cidade, sei lá, tudo biriba, essas coisas assim não crescem. Pelo contrário, a cidade cresceu muito. Esses 23 anos que eu estou trabalhando efetivamente, nossa, a cidade é outro mundo, é outro desenvolvimento que a gente tem, né, em todas as áreas, né. Então, o jornal, enfim, a comunicação consegue mostrar para as pessoas onde é que a gente está e para onde é que a gente vai, né. A gente tem a história ali do município todo. Então, a gente cria a percepção de valor para essas pessoas. Poxa, a gente está conseguindo fazer mais, a gente está deixando algo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né. Eu acho que isso é uma coisa que nos orgulha muito e a gente vai batalhar para fazer por muito tempo ainda. Que legal. Luciano. Muito bem. Estava aqui escolhendo, né, um case, deve ter vários, né? E aí eu tenho um case porque ele se conecta muito com a história, né, que o Ricardo está contando, mas ele traz a capacidade de amplitude, de audiência e de abrangência no atendimento à comunidade, que foi o caso que eu encontrei lá em Cascavel, no Paraná. Né? É uma região lá que tem, tipo, do tamanho da Serra Gaúcha, ali, em torno de 500, 600 mil pessoas. Tá. E o veículo local lá, eles construíram um modelo de negócio no qual eles possuem mais audiência de qualquer rede social lá dentro, naquela região. Uau! E o modelo de negócio que eles implementaram lá é um modelo ainda muito atual. Né? Quando a gente entra, se eu for entrar aqui na seara de inteligência artificial generativa, que é uma das lutas, uma das batalhas que se tem pela frente agora, eu posso pegar um texto produzido por qualquer jornalista, levar para a inteligência artificial e dizer, olha, reescreve esse texto aqui para mim e coloca um tom mais melodramático ou mais pragmático, e ele vai reescrever aquele texto e é a mesma história, eu estou contando a mesma notícia e o cara que demorou 2 horas para fazer o texto, eu demorei 2 minutos. Isso é cruel. É cruel. É cruel. A gente falou já algumas vezes sobre isso. E lá, o Guilherme, né, está o nome dele, não vou falar do veículo agora. Tá bem, tá? Tá bem. Mas o Guilherme, ele passou um tempo morando fora, morando nos Estados Unidos, e lá ele viu um modelo de negócio, no qual, quando ele voltou, ele trouxe esse modelo de negócio.
E o modelo de negócio dele é fundamentado numa câmera. Ele não faz nada sem vídeo. Pode ser uma imagem de uma câmera de segurança. E teve um caso lá de uma matéria que foi engraçada, mas mostrava o conceito que ele trazia. A matéria tinha manchete escrita da seguinte forma, literalmente isso. Veja minutos antes do acidente. Minutos antes. Ele não tinha o acidente. Mas todo mundo ia lá para tentar ver o acidente e chegava lá, não tinha a imagem, ele ainda não tinha nenhuma imagem do acidente. Depois ele conseguiu fotos, conseguiu outras coisas e ele incrementou o conteúdo dele. Mas o DNA dele eu preciso de um vídeo. E então ele tem, todos os jornalistas dele estão sempre com alguma câmera na mão para trazer o conteúdo em vídeo. E por que eu digo que esse case é muito atual? Porque o conteúdo em vídeo é o conteúdo que o Google chama lá nas suas diretrizes do conteúdo de alto valor. O conteúdo que agrega valor ao usuário. Porque eu reescrever um texto com IA, o Google não vai punir. Mas agora se eu pegar a tua foto ou a tua mídia em vídeo e replicar ela sem a tua autorização, aí ele vai ser punido. Então ali é muito atual. E eles têm essa cultura do jornalismo deles, né, de fazer toda a produção de vídeo. E eles estão com ideias, obviamente, de expandir, de levar para outras regiões. Então lá também tem a ADI, né, de lá. E ele entrou também para esse processo mais, vamos unir forças, vou apresentar esse modelo de negócio para que a gente possa transformar o Paraná como uma grande referência para esse tipo de conteúdo. E aí o conteúdo ele vai desde o cara assim, olha, aqui na rua tal, na frente da casa da dona Margarida, tem um buraco no chão aqui, que a prefeitura não resolve esse negócio. Eles estão lá filmando o buraco, fazendo um serviço para a comunidade, gerando um conteúdo que para o ambiente digital é considerado de alto valor, porque ele vai ter alto valor no site, ele vai ter alto valor em outros ativos. Eu vou levar para a rede social, ele vai ter alto engajamento. Então ele também tem alto valor. Então é esse case que eu gostaria de deixar aqui, né? Tem muitos outros, mas esse eu acho que é o que deixa um recado. Olha, tem um caminho aqui que precisa ser levado muito a sério, que eu produzi conteúdo audiovisual. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, mas a gente precisa encerrar. E eu não posso encerrar este episódio sem agradecer mais uma vez a parceria da Alright, que é ciência de mídia genuinamente brasileira. A partir de hoje, uma série de muitos episódios focando nesse jornalismo local, no fazer jornalismo, desafios e oportunidades, especialmente quando a gente fala deles fora dos grandes centros, né, como a gente tem dito. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Vida longa para esse programa. Muito obrigada. E você, obviamente, vou estar lá do outro lado assistindo todos os episódios. Certeza, a gente tem muito aprendendo. E vida longa ao jornalismo local, né? Que bem ou mal também é o que a gente faz aqui. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E, como vocês sabem, aqui no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Te espero na semana que vem. Tchau, tchau.